Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar uma conversa com o senador João Capiberibe. O nosso tema é tema de uma série de entrevistas aqui do programa Argumento, crise econômica e possíveis saídas. Agora a gente ouve o senador João Capiberibe, que antes dessa gravação já advertiu que você pode ficar zangado de ouvir o que vai ouvir, mas é pelo menos uma interpretação da crise econômica e uma sugestão de horizonte que aponta para uma solução. Na verdade, como a gente conversava antes do início da gravação, a crise econômica que a gente vive é fruto de um pacto que acontece no ambiente político, não é isso, senador? Um acordo. Um acordo. E esse acordo vem de longe. Uhum. Eu acho que para a gente entender claramente, a gente precisa remontar a 1891, é antigo, Nossa. né? Mas vamos lá, 1891, quando foi proclamada a primeira Constituição Republicana. E o que contemplou essa Constituição? Ela cassou o direito político de 95% dos brasileiros, ou seja, tirou os analfabetos o direito de votar. Uhum. Então, isso aí deixou 5% só para organizar o país republicano. Então, esses 5%, essa minoria, organizou o país para eles e fez esse pacto político que dura até hoje. Vou dar alguns dados aqui para a gente se entender. Estudos do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional de 2015, mostram que a sonegação chegou a 27,6% do PIB. É mais de um quarto da riqueza que o país produz. Desculpe, não. Da arrecadação de 2015, 27,6%. A arrecadação de 2015 foi da ordem de 2 trilhões 168 bilhões de reais. Desses 2 trilhões, faltou o que foi sonegado. A sonegação é roubo, né? Para as pessoas entenderem direitinho. É aquele dinheiro que você paga, que está embutido nas mercadorias, e que o fiel depositário, ou seja, o comerciante, em vez de entregar ao fisco, ele retém esse dinheiro e usa em seu próprio benefício. Isso é roubo, não é sonegação. Sonegação é um nome técnico, não é? Para dizer então, quando se rouba do imposto. Exatamente. Né? É para dar um nome para um tipo de roubo. Exatamente, é um roubo. Né? Uhum. Só que é um roubo chamado sonegação que as pessoas não conhecem muito. Todo mundo conhece corrupção. Quando fala em corrupção, a gente sabe que é o roubo do dinheiro na ponta da aplicação, não é? Tá. Mas sonegação não. Em 2015 e 2014, o ano passado, deixou de entrar nos cofres do Estado 518 bilhões de reais. Presta atenção, Kim. O que o senhor falou que são os tais dos 27,6% do PIB, ou seja, não, mais... Não, do PIB não, da receita da União. De tudo que tinha que ser arrecadado, mais de um quarto não chegou. Não entrou dos cofres da União. Não entrou. Foi surrupiado lá na ponta da arrecadação. Então, a primeira perda começou aí, com esse roubo de imposto que chama sonegação. Qual é a solução? Uma solução para isso seria, na hora que a gente paga com a carta de crédito, o dinheiro do imposto podia entrar direto nos cofres do Estado. Não ter um intermediário aí. É porque essa tecnologia que nos permite fazer isso hoje, há 100 anos atrás não havia. Não existia. Então, o comerciante ele retinha o valor do imposto para depois entregar ao Estado. Hoje não precisaria mais. Hoje não precisaria, basta, em várias operações, e quase todo mundo usa cartão de crédito, é descontar e mandar logo para os cofres públicos. Essa é uma alternativa. Agora, veja só. Esse dinheiro que foi apropriado lá na ponta da arrecadação, esses 518 bilhões, o governo sente falta, faz falta. Uhum. E para cobrir esse rombo enorme, o que é que ele faz? Ele empresta dos bancos. Faz uma dívida. Aí o buraco abre, né? Aí é um poço sem fundo. A dívida pública, o ano passado, consumiu ninguém sabe muito bem, porque é nebuloso. Essa história da dívida é mal contada. Mas eu ainda venho um dia aqui para a gente falar só sobre a dívida. Já está convidado. 970 bilhões de reais foi o que custou os juros e os serviços da dívida o ano passado. Eu pensava que esse ano ia diminuir. Não. Até outubro, nós já pagamos, o Brasil, do imposto que arrecadou, não é? Já pagou de juros e serviços da dívida 900 bilhões esse ano, ou seja... Nós vamos chegar a 1 trilhão e 100 bilhões de
Então, senador... muito número, né? É muito, mas assim, só para a gente resumir, o que acontece é o seguinte, começou já um número grande do imposto que não chegou, que o contribuinte não deu a receita, esse imposto para que... O contribuinte pagou... O contribuinte pagou, mas o comerciante não entregou aos cofres. O comerciante não entregou. O comerciante também é um contribuinte, né? Não, o comerciante, ele arrecada, quem paga imposto ele é tipo um intermediário, ele é um intermediário e sonegou uma quantia, um montante grande, que equivale a mais de 1/4 do que seria arrecadado no total. Exato. Aí a União tem que fazer uma dívida, porque ela espera esse dinheiro não veio. Para compensar. Aí ela tem que pagar não só o dinheiro que não veio, como os juros dessa dívida e o serviço da dívida. E isso já comeu quase metade do orçamento. E tem mais um detalhe. A política monetária no nosso país, ela é altamente prejudicial à sociedade. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Vai ser um outro argumento. Porque eu quero adiantar mais um ralo por onde escorre o nosso dinheiro de contribuição, que é a corrupção na ponta da aplicação, tipo a Lava Jato, Entendi. Não é? Tipo a centenas de operações nas prefeituras, nos governos do Estado, que aquilo é roubo do dinheiro na hora de comprar o remédio, na hora de construir o prédio. Então, se rouba ali uma parcela importante que se calcula entre 60 a 100 bilhões de reais por ano. Qual a saída? Vamos para a solução, porque está terminando o tempo. Não, porque a gente já entendeu como é que a crise chegou, como é que o dinheiro sumiu, então, né? Essa crise, a gente não pode dizer, não, a culpa é do PT, do PSDB, a culpa é do PMDB, a culpa é de todos os partidos que estão envolvidos nesse acordo. E também das instituições que, por exemplo, o judiciário, ele é omisso, né? Salvo essa exceção do Paraná. A pergunta é, por que o juiz Sérgio Moro pode mandar para a cadeia os mais altos empresários da Constituição Civil, e isso não acontece nos demais estados? Tem um cidadão nesse país que ele não pode pôr o pé fora do Brasil, ele só pode ficar no Brasil, onde ele roubou. Não é? Onde ele praticou o crime, ele está na mais completa segurança. Se ele sair do Brasil, ele vai preso. Não vou dar o nome, mas vocês certamente vão fazer um exercício de procurar saber quem é. E não é só um, não, é mais de um. Então, vejam, a saída é fortalecer as instituições, o Ministério Público, a Polícia Federal, esse segmento do judiciário que quer, de fato, fazer justiça, porque o que está acontecendo no Paraná eles estão abrindo a possibilidade de avançar. O braço econômico da corrupção na ponta da aplicação, porque ali é na ponta da aplicação, é na hora que vai fazer, de contratar a sonda para fazer prospecção, é na hora de construir a refinaria, ali acontece uma roubalheira gigantesca. Mas essa roubalheira grande da Petrobras é infinitamente menor do que a roubalheira do varejo, aquela que é praticada nas prefeituras, praticada nos governos, porque quando você soma tudo isso, você vê que chega a 60 a 100 bilhões de reais por ano. Então, fortalecendo as instituições, e isso só está acontecendo por causa da democracia. A democracia pode ter seus defeitos, mas na hora que ela fortalece instituições como o Ministério Público, ela permite a gente vislumbrar uma luz no final do túnel. Ou seja, quando o senhor fala que um juiz de primeira instância é capaz de prender um empresário considerado milionário em qualquer lugar do mundo, isso quer dizer que o Brasil tem um conjunto de leis que permite o combate desses problemas que levam o dinheiro do brasileiro embora. Só falta o judiciário aplicar. Agora mesmo no meu estado, veja só, um prefeito foi condenado lá, não sei quantos anos de cadeia. Aí ele recorreu e ele só vai preso se um dia o Supremo, porque vai bater no Supremo, ele tem dinheiro, né? Eu advogo o seguinte, o juiz condenou, Sérgio Moro condenou, está lá, o povo está na cadeia. Não é? Por que o juiz Sérgio Moro pode condenar e mandar ele, na primeira instância, e guardar ele preso, e o Tribunal de Justiça do meu estado não pode prender aquele sujeito que roubou o erário e que continua prefeito, continua roubando? Primeiro precisa da ajuda do eleitor para parar de votar nesse prefeito, por exemplo. Também, né? Claro. Então tem um papel também do cidadão. Tem papel do cidadão, mas o papel do cidadão, ele só cumpre se ele tiver esse tipo de informação. A análise que nós estamos... Porque o que é que está aí na rua? Tira a Dilma, não é? Tira o Cunha, como se isso fosse resolver o problema. Se nós não entendermos de fato onde está o problema... Verdade. Agora eu estava com uma lista aqui dos maiores sonegadores do país. Aqueles que retêm o imposto nas mãos.
Né? Não, A só Vale estava do com uma Rio Doce. tabela, né? Eu tenho aqui, a Vale do Rio Doce, são 42 bilhões de reais que a Vale deve para o fisco. Aí quando você pega a lista, vê que as pessoas não pagam imposto. Né? Se não entregarem o imposto a quem de direito aos cofres públicos, aí vai faltar, o lençol fica curto, né? Falta dinheiro para tudo. Né? É verdade, não tem política Mas só não pública. falta para essa minoria que se apropria com a omissão do judiciário, com o pacto do Congresso, que eliminou o Congresso. Ele, nos últimos 20 anos, ele acabou com toda a punição para sonegador. Todas as leis foram revogadas. Todos os itens das leis que puniam com prisão o sonegador acabaram. Não existem mais. Então, agora imagine como é que nós vamos sair desse imbróglio onde 60% a 70% da energia produzida por todos nós é desviada para meia dúzia. Aí não dá. É, realmente. Mas é um enfoque diferente. Aqui no Argumento é a primeira vez que a gente ouve, assim, de uma forma tão didática, a questão, como o senhor chamou, de pano de fundo, né? Uhum. Esse que é o e ponto. Histórica. Qual é o partido, hoje, no Brasil, que resolve fazer uma auditoria da dívida pública? Primeiro, nós temos que saber. Verdade. Imagina, se as minhas dívidas eu trago na ponta do lápis. Todos nós, não é? Porque senão... Elas te engolem. A gente vai parar no SPC, não é? É. E o Brasil, ninguém sabe. Nem o parlamento, nós no parlamento, aqui no parlamento, vou fazer uma revelação aqui, que é importante. O parlamento não pode discutir a dívida pública. Por quê? Porque o artigo 166, a letra B do artigo 166 da Constituição Federal, impede que o parlamento discuta a dívida pública. E quem colocou esse item lá, esse item não foi votado na Constituinte. Inclusive, está comprovado que o relator, o revisor na época, sistematizador da época, que era Nelson Jobim, ele introduziu esse dispositivo sem ter sido votado pelo Congresso Nacional. Senador, o nosso tempo está esgotado, mas realmente tem mais um argumento para a gente fazer essa semana, não tem? Vou fazer, sim. Eu tenho o maior prazer de voltar. Tá certo. Eu agradeço a sua presença, a sua explicação tão didática. Agradeço a você que nos acompanha pela atenção. Lembro a você que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E, quando você quiser rever esse ou outros nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.